Entre as expressões mais usadas hoje em dia, existe uma que se chama berço de ouro. As pessoas costumam admirar ao ver a vida dos que têm riqueza, porque muitos consideram que se pode fazer tudo se tiverem muito dinheiro. Será que se pode comprar qualquer coisa com dinheiro? Há algo que não se pode comprar mesmo tendo muito dinheiro. É a vida eterna. Vida eterna faz referência não só a viver continuamente sem morrer, mas a levar uma vida conectada ao Deus eterno. Então, será que poderá dizer que obteve vida eterna só por ir à igreja todas as semanas? Vamos descobrir juntos através do episódio de hoje. João 6:53 a 55. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Para que o ser humano possa manter a vida e viver saudavelmente nesta terra, deve ingerir comida balanceada. Do mesmo modo, para manter a vida espiritual e obter vida eterna, devemos comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. O que será a carne e sangue do Filho do Homem? E como se deverá comer e tomá-la? E por que poderemos viver eternamente só ao comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem? João 6:53 a 55 cita: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Aqui, com carne do Filho do Homem, refere-se à carne de Jesus, ou seja, a palavra de Deus. João 1:1 menciona: e o Verbo era Deus, e João 1:14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Da mesma forma, Jesus mesmo disse em João 6:51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Quer dizer que pode ter vida eterna ao comer a carne do Filho do Homem, que é verdadeira comida, ou seja, a palavra de Deus. O comer a carne do Filho do Homem refere-se a tomar como alimento a palavra de Deus registrada nos 66 livros da Bíblia. No entanto, o tomar como alimento a palavra de Deus não é só ter a palavra da Bíblia como conhecimento, é transformar a si mesmo pela palavra. Uma pessoa que só guarda a palavra como conhecimento esquece com o transcurso do tempo e não lhe seguem as obras. Em contrapartida, uma pessoa que tomou a palavra como alimento no coração, mesmo quando memoriza a palavra de Deus, grava e medita o significado espiritual e a manifesta em obras em sua vida. Por exemplo, se só conhece de cabeça e não toma como alimento em seu coração a palavra de Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, se enfurecerá, odiará e finalmente pagará com mal quando alguém praticar maldade e o perseguir. No entanto, uma pessoa que tomou como alimento no coração a palavra amai, mesmo que esqueça em qual capítulo e versículo da Bíblia está esta passagem, nascerá naturalmente de seu coração amor e misericórdia quando outros praticam maldade. Assim, se forem tomando como alimento a palavra de Deus no coração, poderá experimentar que é preenchido pela verdade e que a falsidade vai embora. Em Êxodo 12, aparece o conteúdo sobre o Cordeiro da Páscoa. É uma palavra que indica em detalhe como comer a carne do Filho do Homem ao comparar Jesus com um cordeiro. Êxodo 12, 9 a 10, assinala: não comereis dele cru nem cozido em água, mas assado ao fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Primeiro, diz que não a coma crua. O que significará isto? Isto significa que não devemos interpretar literalmente a palavra de Deus sem entender o significado espiritual que há nela.
Se come crua a carne, não poderá digerir bem e terá dor de estômago. Do mesmo modo, se come crua a palavra de Deus também, sairá uma interpretação errônea. Por exemplo, Mateus 6,6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Se interpreta literalmente esta palavra, deverá fazer um pequeno quarto, entrar e orar ali. Mas em nenhuma parte da Bíblia está o registro de que os antepassados da fé tenham orado em um aposento. Jesus também orou em um jardim ou em um lugar tranquilo e não em um aposento. Então, qual será seu significado? Com aposento, faz referência espiritualmente ao coração do ser humano. Portanto, quando diz entra no aposento e ora, significa que, tal como o aposento se isola completamente do exterior, ore de todo o coração, mente e força, em vez de murmurar mediante a preocupação ou distração do mundo. Por isso, ao comer a carne do Filho do Homem, não deve interpretá-la literalmente, mas tomá-la como alimento mediante a inspiração do Espírito Santo, conhecendo o significado espiritual. Em seguida, diz que não a coma cozida em água. Isso significa que não deve acrescentar o do mundo à palavra de Deus. Por exemplo, ao compartilhar a palavra de Deus, não deve empregar o conhecimento do mundo dizendo: tal filósofo disse assim, como se fosse a verdade ou a palavra. O pensamento e conhecimento do ser humano é sumamente limitado e, por mais excelente que seja uma ideologia, não é perfeita. Em contrapartida, tal como registra 1 Coríntios 1,25, a palavra de Deus é a única verdade eternamente invariável e mais sobressalente que qualquer conhecimento do mundo. Assim, não se deve agregar algo do mundo. Além disso, diz que coma assada ao fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Isto significa que deve tomar como alimento toda a palavra escrita nos 66 livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Alguns não leem livros difíceis de entender, assim como o Levítico, ou não creem nos prodígios e sinais que Deus manifestou. Se tira o que não se encaixa em seu pensamento, finalmente ficará só o que corresponde à ética e moral, não é assim? É mais, ao deixar para trás as palavras que a alguém parece difíceis de guardar ou cumprir, por mais que leia a palavra de Deus, não pode crescer na fé nem obter vida eterna. Da palavra de Deus, não deve tomar só a parte que se encaixa em seu pensamento, mas crer completamente toda a palavra e tomá-la como alimento. Por isso, Deus ordenou comer o cordeiro inteiro assado ao fogo. Aqui, com fogo, refere-se ao fogo do Espírito Santo, ou seja, que compreenda e tome como alimento a palavra de Deus mediante a inspiração do Espírito Santo. Se não interpreta a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, tal como cita 2 de Pedro 3,16, mas a força poderá, ao contrário, desviar-se da verdade e ir ao caminho de morte. Por último, o que significará? E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Este mundo em que vivemos é um mundo escuro sobre o qual o inimigo, diabo e Satanás têm potestade. Por isso, embora espiritualmente pertença à noite, a seu tempo, e quando o Senhor, que é luz verdadeira, retornar a esta terra pela segunda vez, espiritualmente chegará a ser manhã. Deste modo, quando o Senhor retornar por nós de novo, não haverá mais oportunidade de arar e transformar a terra do coração, por mais que se lamente dizendo, devia descartar o pecado e viver conforme a palavra de Deus, devia ser mais fiel alcançando a santidade do coração para arrebatar um melhor lugar no céu. Já será muito tarde. Portanto, quando diz que não deixe a carne até amanhã, significa que tome como alimento diligentemente a palavra de Deus e termine de preparar-se completamente como noiva antes que o Senhor volte. Irmãos, João 6:54-55 menciona: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Para nós mantermos a vida, devemos tomar água junto com o alimento. Ao ingerir alimento com a água, poderemos digeri-lo, absorver os nutrientes e expulsar os resíduos. Da mesma forma,
Podemos viver eternamente ao beber sim ou sim o sangue do Filho do Homem, junto com a carne do Filho do Homem. O beber o sangue do Filho do Homem faz referência a praticar a palavra de Deus que tomou como alimento. Quando praticar a palavra de Deus em obras, será de fé espiritual e vida. Por isso, Tiago 2,22 assinala: vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando guardarmos e praticarmos a palavra de Deus que tomamos como alimento, a verdade será absorvida e, ao ser expulsa a falsidade que é oposta a ela, se transformará em um coração branco. Por exemplo, se toma como alimento a palavra que diz: não odeie, amai uns aos outros, e a pratica tal qual, o nutriente chamado amor será absorvido e o resíduo ódio será expulso. Assim, se vai praticando ao tomar a palavra de Deus como alimento, o coração de falsidade sairá paulatinamente e irá transformando-se em coração bondoso, ou seja, um coração da verdade. Irmãos, neste episódio, examinamos sobre o significado espiritual de comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue. Espero que agora pratiquem e guardem a palavra de Deus ao tomá-la como alimento com diligência. Oro para que assim obtenham a vida eterna e desfrutem a verdadeira felicidade no eterno céu. Permitam-me orar por vocês. Bom Senhor, te dou graças por tua grande graça e amor. Faz com que agora comamos a carne do Filho do Homem e bebamos seu sangue com força, assim como diz a palavra que nos deste hoje. Ajuda-nos para gravar a palavra de Deus no coração, orar com força para achar e descartar a maldade de nosso interior que se desvia e é oposta à palavra de Deus, e assim alcançar um coração branco e puro ao guardar a palavra de bondade e verdade que Deus nos ordenou a guardar e fazer. Quando assim comermos a carne do Filho do Homem e bebermos seu sangue, teremos vida em nós, assim que dá-lhes força e capacidade para que os irmãos guardem e pratiquem a palavra e possam chegar ao formoso céu onde estão Deus Pai e o Senhor. Te dou graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.